da classe aqui de adultos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar sequência à lição da nossa escola dominical. Queria pedir aos irmãos, os músicos aí, que colocassem o cabo do microfone mais longo aqui. Nós vamos precisar para as perguntas nessa ocasião. Meus irmãos, nós vamos ter uma aula hoje da melhor maneira possível, mas para que essa aula aconteça da melhor maneira possível, nós vamos precisar que vocês participem ativamente durante todo esse processo da aula. Então, como é que nós vamos funcionar? Eu vou trazer para os irmãos, especificamente, os tópicos da lição, e eu vou parar em cada tópico para que você possa ter a sua participação, ok? Então os irmãos estão vendo a apresentação daquele tópico. Você tem uma dúvida? Então guarda a dúvida, porque já no final do tópico você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta, tá certo? Eu estava querendo fugir das perguntas do presbítero Fernando, mas eu acho que dessa vez eu não vou escapar. Porque essa lição ela é muito propícia a isso, né? Ela vai fustigar a gente em relação a algumas questões da ação de Deus ali no Egito. Eu queria convidar vocês ao texto que está lá em Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9. Nós vamos ler apenas a referência aí, a primeira praga. Depois vocês vão ter na sequência, né, Êxodo 10 até o capítulo 29, onde você vai ter as duas outras pragas. Então nós trabalharemos nessa ocasião a sétima, a oitava e a nona praga, antes da praga maior, que é a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Mas eu vou ler apenas a primeira seção, para que os irmãos já se apropriem do contexto desta lição. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixai ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta no campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor
cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Cócer, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofrerão dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Que o Senhor tenha misericórdia desse expositor aqui nessa manhã. Tá bom? Meus queridos irmãos, a lição 3, que tem como título O povo nas trevas e os eleitos na luz, trata-se de uma lição extremamente importante para que nós compreendamos alguns aspectos relacionados à praga do Egito. Primeiro aspecto fundamental, que quando você lê esses textos você precisa ter em mente. Nós temos aqui pelo menos 3 ciclos da pestilência sobre o Egito. Vocês estão entendendo? Um primeiro ciclo, que é aquelas primeiras pragas, que são pragas, inclusive 2 delas imitadas pelos magos ali no Egito. Você tem um ciclo mais suave, mais brando, mas o teor da mensagem de Deus continua mesmo nesses 3 ciclos. Mesmo que o primeiro seja mais brando, o segundo seja mais intenso, e esse terceiro ciclo que nós abrimos aqui, mais intenso ainda. O que é que Deus estava querendo expressamente fazer ali no Egito? Deus estava libertando o seu povo do cativeiro egípcio, da escravidão no Egito. É isso que Deus está fazendo. Agora, como é que Deus resolveu fazer isto? Deus resolveu fazer isso com mão poderosa, para que o seu poder fosse conhecido do seu povo, fosse conhecido do Egito e fosse conhecido também de toda a terra. E a partir daí você já começa a abrir a sua mente para entender por que 10 pragas e não 5, e não 3, e não 1. Esses ciclos de pragas se intensificando de 3 em 3, até chegar ao clímax, que é a praga da morte dos primogênitos, serviria para demonstrar o poder de Deus e que todas as nações poderiam perceber que o Deus de Israel era um Deus poderoso e que Ele reina
soberanamente sobre a terra, sobre o mar, sobre o clima e até mesmo sobre os seres celestiais. Porque dentro da ritualística, mística, da espiritualidade egípcia, você tinha um panteão de deuses que controlava todos esses aspectos e que Deus está dizendo, todos eles não têm poder nenhum diante da minha ação soberana sobre vocês. Interessante nós considerarmos isso, porque quando a gente olha por esse prisma, nós vamos encontrar sentido em tudo isso. Por que que Deus age dessa maneira? Por que que Deus efetivamente está trabalhando assim na libertação do seu povo? Então, no caso do terceiro ciclo, as pragas se encaminham para o seu ápice, trazendo destruição através do clima, de gafanhotos, que vêm por meio do vento oriental, e da escuridão. Então nós temos essas três pragas: clima, que é essa chuva que nós acabamos de ler, gafanhotos, que tomam conta da terra e que consomem a produção ali no Egito, e da escuridão, que são as trevas, e que chega alguma a colocar aqui que essas trevas não eram trevas comuns, mas eram trevas tão enegrecidas que as pessoas sentiam as trevas. Não era falta de luz, as pessoas não conseguiam enxergar nem diante delas mesmas. Mas o que nós percebemos também, a título geral, nessas três pragas, é que enquanto a praga está acontecendo, o povo de Deus está sendo preservado. Então, em Cosser não houve chuva de pedras. Onde estava o povo de Deus, ou seja, na ala dos escravos, na ala dos excluídos, não chega a chuva de pedra. Onde o povo de Deus está, o gafanhoto também não vitima. Onde o povo de Deus está, mesmo nas trevas que poderiam ser sentidas, havia luz. E o que é que Deus está querendo fazer com isso? Está mostrando que Deus havia resolvido preservar o seu povo. Porque quando nós olhamos dentro do contexto bíblico, você observa também que o povo de Deus não era diferente em nada dos egípcios. O povo de Deus havia capitulado. O povo de Deus passou a desenvolver práticas semelhantes aos egípcios. O povo de Deus não só estava escravizado no Egito, eles não só estavam no Egito, mas o Egito também estava dentro deles. E a prova maior disso é que quando o povo é liberto do Egito, quando ele peregrina pelo deserto, em diversos momentos eles dizem, se nós estivéssemos no Egito. Isso é o quê? O Egito dentro deles, que é bem típico diante de uma sociedade escravocrata. Quando se liberta os escravos, por mais libertos que eles estejam, mas a escravidão continua dentro deles. E demanda décadas, séculos, para que alguém que foi liberto realmente se sinta e tenha a percepção de alguém livre. Eu digo isso, e aí a gente pode fazer aqui uma ponte, uma correlação, com a libertação dos escravos em nosso país. Há pouco tempo nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Meus irmãos, nós negros precisamos, de fato, viver como livres. E a palavra do Senhor nos convida a isso. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós podemos ser livres a partir, inclusive, ou a despeito da história de formação do povo do nosso país. Mas todas as vezes que nós nos comportamos como uma raça inferior, que nós nos deixamos oprimir, que nós nos deixamos diminuir, que nós não corremos atrás daquilo que nós podemos alcançar, que nós deixamos de usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalho, a nossa beleza, a nossa negritude, nós não estamos nos comportando como livres. E aí, nesse sentido, é que eu questiono, por que Dia da Consciência Negra? Todos os dias é dia da nossa consciência, porque nós somos um povo extremamente importante na formação desse país.
como o branco também é, o asiático também é, o sírio-libanês também é, o japonês também é. Nós somos um povo multirracial. Essa perspectiva racista, seja racismo apenas conceitual ou estrutural, não importa, não casa e não deve ser cultivado por nós, porque é totalmente um contrassenso diante da historicidade do nosso país. Eu estou só falando isso a título de exemplo. E não era diferente aqui com o povo hebreu quando saiu do Egito. O Egito estava nele. Eles estavam ainda escravos. E eles precisavam, de fato, serem libertos. E todo aquele processo de peregrinação vai cumprir esse papel. Tem aqui uma primeira citação na lição de vocês que eu queria chamar a atenção, antes de entrar nos tópicos, para a gente fechar esta ideia. Esta citação do Alastair Roberts e Andrew Wilson, que diz assim: se o mundo antigo fosse uma casa de 3 andares, a terra, as águas abaixo e os céus acima, Deus trouxe destruição a cada andar e humilhou as deidades que governavam cada uma. Isso é claro na concepção dos egípcios. Os deuses dos egípcios foram expulsos da casa, porque quando eles deveriam cumprir o papel, que era um contrassenso a tudo aquilo que a praga estava gerando, eles não tiveram poder para isso. Porque Deus estava mostrando que Ele de fato governa. E aí nós chegamos à primeira praga e ao primeiro tópico da lição, a 7ª praga. Que praga é essa? A chuva de granizo, a chuva de fogo, de pedras de fogo que cai do céu. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, de ter uma experiência como essa, mas aqui em Araras, recentemente, eu me lembro que um dos dias aqui, quando a chuva estava chegando, nós tivemos uma chuva de granizo assim, dessa forma. E saiu até nos noticiários aí, se eu não me engano, um restaurante que fica ali numa localidade chamada Morro do Ronca, é isso? Como? Morro do Concreto? Morro Grande, é isso? Morro Grande. E acho que tem um restaurante lá, né? E caiu lá umas pedras e destruiu o telhado totalmente. Não há aviso, não teve o que se fazer, só teve que se reconstruir depois. Eu me lembro também de uma outra ocasião, graças a Deus eu estava viajando para outro lado, mas caiu granizo nessa Rio Claro e outras localidades, e o pessoal que trabalha com martelinho de ouro, mas ganhou um dinheiro assim absurdo. A concorrência, a fila, porque os carros foram todos amassados por essas pedras. A chuva chega, não pede aviso, né? Não pede licença, simplesmente chega e acontece. No caso do Egito era diferente. No caso do Egito, eles tinham uma série de rituais, onde eles programavam esse calendário das chuvas, o clima estava todo subordinado aos deuses do Egito. Então, quando eles ofereciam lá o seu sacrifício, eles faziam as suas oferendas, eles estavam de alguma forma em consórcio com esses deuses, para que esses deuses mantivessem tudo em ordem. Mas de repente, vem um homem, mandado por Deus, chamado Moisés, e diz assim: olha, a partir de agora, eu vou levantar a minha mão ao céu e o Senhor vai mandar a chuva de granizo. E é interessante nós considerarmos o texto que nós acabamos de ler, que quando Moisés profere essas palavras, alguns que já começavam a crer nas palavras de Moisés, já depois aí da 6ª praga, eles resolvem tirar o gado e os seus servos do campo. Mas alguns não tiram. E o texto diz que todos são vitimados a partir daquela chuva. Não sobra nada, excetuando o povo de Deus que está em Gusser. Por que o povo de Deus foi preservado? E o povo do Egito sofreu desta maneira. Aí já entra os direitos humanos, as causas humanitárias agora, para tentar discutir essa situação. O fato, meus irmãos, é que Deus soberanamente, Ele faz o que Ele quer e o que Ele de fato deseja para fazer com que o seu nome seja conhecido sobre a terra. E quando Deus fala conosco, quando Deus fala com as nações, quando Deus
endurece um pouco, as nações não entendem, Deus endurece um pouco mais, as nações não entendem, quando Deus endurece um pouco mais, as nações começam a entender, mas ainda não entendem. É o caso específico aqui. Victor Hamilton diz assim: havia uma intensidade, uma amplitude nessa praga que separa das anteriores. Ao longo da narrativa, as palavras tudo, todo e todas são usadas 12 vezes. E o sentido aqui é que, com exceção do povo de Israel, na terra de Gósen, nenhuma pessoa ou animal está a salvo, nem mesmo a vegetação, conforme nós encontramos no versículo 22. A pergunta que fica para nós é o que Deus está fazendo aqui com Faraó. Por que Deus está fazendo isso com Faraó? Faraó acreditava, conforme a lição de vocês diz no verso 17, na página 17, que sobre a terra ninguém havia que fosse igual a ele. Faraó era um deus no Egito. Ele, porém, sabia que não há quem seja semelhante ao Senhor em toda a terra. Sabia? Não sabia. Ele saberia que não há Deus sobre a terra. Enquanto isso, ele se sentia um Deus. Faraó vai descobrir que o Senhor é incomparável, que o seu desejo é demonstrar a singularidade da sua onipotência. Não há ninguém como o Senhor. Era isso que Deus estava ensinando a Faraó. Meus irmãos, o nosso tempo também se aplica a isso. As vãs filosofias vão prosperando. Os homens vão se tornando cada vez mais arrogantes, achando-se no poder e no comando de todas as coisas, achando que a sua tecnologia lhe dá onipotência, achando que o dinheiro vai lhe dar estabilidade, achando que o poder não tem fim. E de repente, de tempos em tempos, nós encontramos a evidência de que quem está no comando, quem está no governo, certamente é o Senhor. Quando as calamidades batem à nossa porta, as pessoas continuam percebendo que só há refúgio em Deus. As pragas também possuem implicações globais e propósitos missionários, meus irmãos, porque o texto vai dizer que quando Deus está operando isso, Ele está operando para que não só a terra do Egito pudesse conhecer o seu poder, mas para que o seu poder fosse anunciado em toda a terra. Veja aí, Êxodo capítulo 9, verso 16. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O texto deixa claro qual é o propósito de Deus. A 7ª praga consistiu na pior tempestade já registrada na terra do Egito, e Deus fez chover pedras e fogo do céu, conforme Êxodo capítulo 9, verso 22 ao verso 24. E o fogo mencionado pode ser uma referência aos relâmpagos que acompanhavam a tempestade de granizo. Ou seja, é de fato um fenômeno meteorológico, mas um fenômeno meteorológico inquestionável de que foi um fenômeno gerado pelo próprio Deus. E aí alguém pode dizer assim: mas pastor, e os outros fenômenos meteorológicos também não foram formados por Deus? Sim, meus queridos, sim, a resposta é sim. Porque sendo Deus quem é, todo-poderoso, governador soberano, tudo que acontece de maneira ordeira sobre a terra e também as coisas que acontecem de maneira desordeira sobre a terra, no sentido daquelas situações que fogem ao nosso controle, como nós estamos vendo aí, as chuvas em excesso em algumas regiões, a seca em excesso em outras regiões, tudo isso continua debaixo do controle soberano de Deus. E por mais que nós não entendamos, há um propósito bom em tudo isso. A própria lição de vocês vai citar aqui o Matthew Henry,
que diz assim: Deus faz as nuvens, não somente como seus armazéns, de onde ele lança fartura sobre o seu povo, mas também com seus pentes de armas, de onde, quando assim deseja, pode lançar um ataque de artilharia com o qual destruirá seus inimigos. E aí você pode me perguntar: mas pastor, é muito complicado pensar as coisas nesse prisma. Meus irmãos, realmente é muito difícil. É muito difícil, principalmente para uma geração que foi induzida ao erro de achar que o nosso Deus é um Deus que se limita apenas em ações bondosas, benignas e amorosas. Uma geração que se esqueceu que o mesmo Deus de amor, de graça, de compaixão, de misericórdia, é o Deus de juízo, de poder, e que diante dele tremam a terra, e que todos os reis sobre a terra se prostram diante dele. E que mais do que isso, que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor no céu e na terra. O que Faraó tipifica aqui para nós, meus irmãos, é a humanidade caída, rebelde e contumaz, que é levada, obrigada a reconhecer a soberania e o poder de Deus. E que, por mais que a mensagem seja clara, continua insubordinada. E quando Deus pesa a mão, começa a aceitar, a admitir a possibilidade. Nós sabemos, é claro, por conhecer as Escrituras, que uma transformação genuína, que nasce num coração transformado, eleito por Deus para crer, isso só vai acontecer resultando da graça maravilhosa do Senhor. A humanidade por si só, ela é caída, afeita a fazer o que não é correto, rebelde contra Deus, blasfema, insubordinada, e quando você encontra situações do cenário do governo, do poder legislativo e do poder judiciário, não sei se vocês me entendem, que nós estamos falando aqui, sobre esses episódios que nós tivemos agora na CCJ e também na nomeação de mais um ministro para o Supremo Tribunal de Justiça, você observa o quanto que as pessoas, na sua maneira de se dirigir sobre os temas cristãos, elas são assintosas, elas são desrespeitosas. Para ser mais honesto, meus irmãos, embora isso não deve nos atingir em nada, as pessoas não nos suportam, porque nós somos cristãos. O mundo é anti-Deus, é anticristo. Mas esse mundo que é rebelde e anticristo só se esquece de que o mundo e tudo que nele há pertence ao nosso Deus e é governado pelo nosso Cristo. E é Deus que faz chover sobre justos e injustos. E é Deus que continua sendo generoso e bondoso. E que usa a sua igreja como braço de misericórdia. Nesse mundo que rivaliza e que se rebela contra ele. E isso será sentença de morte, de juízo sobre esses que não se arrependem diante da mensagem de Cristo. Não tem como mudar isto. E por mais que eles nos prendam, por mais que eles nos exponham ao ridículo nas praças, por mais que daqui a algum tempo nós vamos ter que enfrentar perseguição para levar a nossa Bíblia à igreja, ou ter uma Bíblia no nosso ambiente de trabalho, nada disso vai mudar o fato de que Deus é soberano e governa sobre tudo e sobre todos, e que Ele fará cumprir a sua vontade da maneira que lhe apraz.
Faraó tinha poder no Egito, mas o poder do faraó não se igualava ao poder de Deus. A destruição foi terrível. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, tanto planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Muitas pessoas acreditaram na advertência do Senhor, conforme diz o verso 20, enquanto outras duvidaram, conforme diz o verso 21, e por isso certamente sofreram a destruição. Apenas o povo do pacto não sofreu a destruição provocada, conforme diz o versículo 26. Portanto, a 7ª praga levou o faraó, mais uma vez, a confessar o seu pecado e a clamar por misericórdia. Verso 27 e verso 28. Porém, novamente, tratou-se de um falso arrependimento. Cessada a praga, ele continuou com seu coração endurecido e não deixou ir a Israel, conforme o verso 35 coloca. E aí, por que eu peguei essa praga como amostragem para fazer essa exposição um pouco mais completa para vocês? É porque na praga 8ª e 9ª, o mesmo modus operandi, a mesma maneira de funcionamento vai se repetir. São situações semelhantes. O 3º ciclo são 3 pragas que intensifica a ação de juízo de Deus sobre o Egito, mas a atitude de Moisés, a atitude de Faraó e principalmente a atitude de Deus continua a mesma, diante daquilo que Deus tem o propósito de realizar ali no Egito. Bom, então esse é o primeiro tópico. Vocês têm a oportunidade de fazer as perguntas. Mas não economiza não, tá? Pode fazer, porque o que eu não souber responder, eu pergunto para os irmãos que estão aí. Vai ter que vir aqui mais perto dessa vez, porque os irmãos encurtaram o cabo. Acho que eles fizeram isso propositalmente, viu, irmãos? É para a Isa poder captar a pessoa que vai fazer a pergunta nesse momento. Ou então foi isso, né, que a pessoa pegou e... Isso. Meu questionamento não é nem questionamento, né? É mais uma explanação em cima daquilo que você já mesmo disse. O que a gente vê é que o propósito das pragas, né? Ele teve um propósito naquele período, né? Que era para mostrar para Faraó, né? Do poder de Deus para com ele e para que ele visse o poder que Deus tinha, né? Uhum. Mas o que a gente vê hoje é uma relação de que Deus amaldiçoa as pessoas, né? E automaticamente muitas pessoas hoje usam isso, né? Dizendo que se você não fizer isso, não entregar aquilo, não fizer isso, você vai ser amaldiçoado por Deus. Uhum. Existe um correlativo, né? De você ser amaldiçoado e sabendo que Deus é bom, né? E diz uma diferença entre o juízo que Deus faz para que você consiga enxergá-lo e ele mostrar o poder dele para com você, do que você ser amaldiçoado por Deus. Essa palestra, jargão, é o que a gente ouve hoje nas ruas, né? E aí eu queria só que você desse uma explanação sobre isso, sobre Deus amaldiçoar as pessoas, sendo que o correlativo não tem nada a ver sobre isso. Ok, muito bom, muito obrigado, boa participação. Irmãos, esse ponto que o Ezequiel levantou, ele é bem interessante, porque ele pode nos ajudar a nos livrar de alguns enganos que nós temos aí. Primeira questão que precisa ficar evidenciado: Deus, necessariamente, ele não tem compromisso com a agenda religiosa das pessoas, das denominações ou das instituições religiosas. A agenda de Deus não é com essas pessoas. A agenda de Deus é com Ele mesmo. Ele tem a sua agenda. No máximo que a igreja possa ser é um agente do reino. Então, preste bem atenção. Não é Deus que trabalha a serviço da igreja, mas é a igreja, quando ela é fiel, que trabalha a serviço de Deus, do reino. Por que eu digo isso? Porque quando essas igrejas invertem essa situação, é que a igreja diz que Deus vai amaldiçoar de acordo com o comando da liderança da igreja. Porque esse discurso, ele nasce, até a palavra maldição nasce num contexto eclesiástico, não é de fora da igreja.
Então, aquela ideia assim de, olha, se você não for na igreja, olha, Deus vai pesar a mão. Olha, se você falar mal do pastor, não que deva falar mal, tá, irmãos? Por favor. Mas se você falar mal do pastor, Deus vai pesar a mão, porque ele é ungido do Senhor, né? Há controvérsias, né? Porque a Bíblia diz que o ungido do Senhor é Cristo. Tá? Mas tem alguns que dizem que são ungidos, né? Cada um receba e resolva sua conta lá diante de Deus. Sim, o pastor é líder constituído por Deus, mas ele só deve ser observado e obedecido quando ele permanece fiel às Sagradas Escrituras, porque a autoridade dele não é nele mesmo, é derivado das Escrituras. Então, nós precisamos mudar esse conceito. Deus tem a sua própria agenda, é Ele que tem os seus propósitos a serem cumpridos sobre a terra. Esse texto evidencia bem isso. Deus resolve libertar o povo do Egito e fala: Moisés, vem cá, você vai ser o enviado. Não foi Moisés assim: Deus, o senhor podia resolver lá a nossa situação, né? Eu saí do Egito lá corrido, mas ficou lá um problema para o senhor resolver. Não, Moisés está lá, cuidando das ovelhas, já casado com a filha de Jetro, né? Midian parecia ser uma mulher muito bonita, muito interessante. Moisés estava de boa lá, falou: rapaz, eu achei a minha praia. E aí, de repente, no meio da sarça, Deus: opa, rapaz, já está bom, vamos voltar para terminar o que eu comecei a fazer. Então, é Deus que toma a iniciativa, é Deus que age, é Deus que coloca. Agora, sobre a segunda ideia que o Kiel trouxe, que eu acho também muito interessante, é a ideia da maldição. Meus irmãos, não existe essa de que alguém foi amaldiçoado. Toda a humanidade está amaldiçoada. Diante de quê? Diante do pecado. O que é que aconteceu lá no Éden? Deus cria tudo muito bom, muito bom, deixa tudo de maneira organizada e disse ao homem: não coma da árvore que eu falo para você não comer. Você pode comer de tudo, mas dessa não. Era um teste para o homem. E o homem falhou nesse teste. E o resultado desse teste que ele falhou foi a maldição do pecado sobre toda a humanidade. Toda a humanidade está amaldiçoada e toda a humanidade está morrendo por consequência do pecado. A morte foi instaurada a partir da desobediência do homem, onde ele é responsável pela escolha que ele fez deliberada de contrariar a ordem de Deus, que diz: não coma. Porque quando Satanás chega para poder tentar o homem e diz assim: o que é que Deus disse? Não, certamente não morrereis. Satanás contraria a instrução de Deus e o homem cai nessa. Por que o homem cai? Porque ele olha para a árvore, vê o fruto e deseja o fruto. Veja que esta é uma ação que se repete conosco até hoje. Não é assim que nós pecamos? Satanás às vezes coloca diante de nós aquilo que nós mais desejamos. Nós olhamos, nós cobiçamos, e quando a cobiça toma lugar no nosso coração, nós tomamos e pecamos. Veja que a humanidade é a mesma. Mundo velho, povo velho também. Então a maldição é sobre todos. Agora, o que é que esse texto nos ensina e que nos ajuda a perceber a graça de Deus? Que mesmo estando toda a humanidade no mesmo patamar, amaldiçoados por conta do pecado, Deus age com graça e com misericórdia através do seu Filho Jesus. Deus diz assim: olha, eu vou criar um meio de salvação. E criou, ele já planejou isso desde a eternidade. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano para que quando o homem caísse, ele pudesse redimir o seu povo. É por isso que a gente pode estar seguro com ele, porque ele não é pego de surpresa. Agora, esse poder de amaldiçoar ou não, meus irmãos, isso é muito sui generis, muito perigoso ser usado, porque eu não tenho o poder de amaldiçoar você, nem você a mim. Há um tempo atrás tinha uma pregação no meu evangelho que diz assim: há poder em suas palavras. Meus irmãos, fora de cogitação, é uma coisa superada até. Você pode falar o que você quiser. Quem dá a última palavra é Deus.
Então, mas o que Tiago está dizendo lá é exatamente o contrário. Tiago está dizendo que não é conveniente que seja assim, que eu use a minha língua de forma destrutiva. Porque embora a minha língua tenha consequência, o que eu falo, né, meu discurso vai ter uma consequência, tanto para a vida como para a morte, para a destruição, como para a edificação, mas a ideia de amaldiçoar pelo que eu digo está fora de questão. Por quê? Porque vai amaldiçoar quem? Quem já está amaldiçoado? É a mesma coisa, você está sai da chuva, menino, senão tu vai se molhar. Já está na chuva, está molhado. Aí. Não faz sentido. O que faz sentido é quando o Senhor diz o seguinte, que aquele que está em Cristo, esse foi resgatado da morte para a vida. Foi resgatado da maldição do pecado para a graça que está em Cristo. Então, é dessa maneira que a gente precisa considerar. E uma vez que nós estamos em Cristo, praga nenhuma nos alcançará. Por quê? Porque Deus está já agindo com graça conosco. Entenderam? Então, vida que segue, tá? Nada de ficar crente aí com medo do nome na boca do sapo, né? Tem crente que diz, pastor, ora por mim, porque acho que fizeram um trabalho contra a minha vida. E aquela coisa, a pessoa não dorme direito, porque fizeram um trabalho. Meus irmãos, para com isso. O que é do Senhor, o diabo não toca. Toda ação que acontece sobre aquela pessoa que foi separada por Cristo, essa ação é delimitada por Deus. Até a ação do diabo sobre a terra é uma ação delimitada por Deus. Lutero chega a dizer que o diabo é um cão de Deus, que está amarrado na coleira, que só faz aquilo que Deus consentir que ele faça. Não há uma Star Wars, não há uma guerra nas estrelas, onde o poder, né, a força, né, a força está igual condição com Deus, e aí o Darth Vader diz assim, Luke, venha fazer parte, porque você é meu filho. Não, meus queridos, Deus é governo soberano sobre a terra. Tudo está sujeito nas suas mãos e tudo cumprirá o seu propósito. Pois não. Pode vir aqui, meu jovem, no microfone aqui. É o microfone dos desesperados aqui na igreja. Bom dia, igreja. Só fazendo aqui uma análise. Essa percepção de batalha espiritual, eles pegam um texto lá de Daniel. Daniel orou. Tem aquela batalha espiritual e tudo. Mas a minha pergunta é outra. O reverendo falou sobre o evangelho deficiente que é pregado hoje do conhecimento de Deus. Então, como assimilar a responsabilidade de Faraó ao juízo soberano de Deus? Uma vez que em Êxodo 9:12 diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Faraó é responsável, mas quem endureceu o coração dele foi o próprio Deus. Então, as pessoas elas não conseguem compreender direito porque a gente prega um Deus que é de juízo, mas também de misericórdia. Então, como Deus demonstra a misericórdia dele nesse caso? Entendi. Olha, diante da sua pergunta, que é uma excelente pergunta, eu queria pedir que o senhor Fernando, então, fizesse as perguntas dele, porque está mais fácil. O senhor Fernando era muito mais meu amigo, Rafael. Irmãos, é uma boa pergunta. Agora veja só. Primeiro nós temos aí que superar uma dificuldade hermenêutica. Porque as pessoas quando leem um texto dizendo que Deus endureceu o coração, as pessoas querem trazer para Deus uma responsabilidade moral diante dos atos de Faraó. E isso está errado. Porque embora Deus tenha consciência que o homem vai pecar, mas ele não é responsável moral pela escolha que o homem faz. Porque ele cria um ser livre. Deus cria o Adão, estou me falando sobre Adão antes de chegar em Faraó, tá? Deus cria um Adão livre, com capacidade de fazer uma escolha. Adão, sim, antes da queda, tinha o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele tinha uma capacidade de julgamento livre. Ele estava vulnerável às influências do meio até certa medida, mas
a resposta, a decisão dele foi uma decisão livre. Diferente depois da queda, que se perde o livre-arbítrio e você só tem no máximo a livre agência, que é a capacidade de fazer pequenas escolhas, mas que o seu juízo está comprometido pelo pecado depois da queda. Então, a partir da queda, todo ser humano, ele está totalmente comprometido com o pecado. E quando ele escolhe mal. Mas essa escolha que ele faz é resultante da escolha que ele fez inicial, já feita em Adão, que é representante de toda a humanidade, e segue nos filhos de Adão. E se você queira pensar ou não, não existe ninguém que não seja filho de Adão, né? Dentro de uma perspectiva bíblica teológica. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente precisa superar, de que Deus não é responsável moralmente pelas escolhas que um ser criado para ser livre comete, ou escolhe, ou resolve. Superado isso, um outro conceito que precisa ser colocado é o seguinte: naturalmente, todos nós temos um coração endurecido. Não sei se você percebe isso. Percebe? Eu não sei o que é que vocês fazem com o coração. Às vezes eu fico pensando que eu sou o pior pecador dessa igreja. Porque o meu coração é extremamente difícil, duro, complicado. Eu percebo assim que somente quando Cristo veio agir de maneira efetiva, aplicando a sua obra na minha experiência de vida, foi que meu coração se tornou mole, amoleceu. E de tempos em tempos, o Senhor ainda precisa falar: rapaz, e esse quartinho aqui? O que é que você há de fazer uma limpeza? Trazer uma luz, abrir essas cortinas, deixar a luz do sol, assim, o sol da justiça entrar. O que é que você acha? Porque nós sempre temos aqueles compartimentos secretos na nossa alma que precisam da luz de Cristo, mostrando a evidência de que nós já tivemos no passado um coração muito mais endurecido do que nós temos hoje. Então não despreze aquilo que o Espírito tem feito na sua vida e tem feito no coração da igreja ao longo desse tempo. Então, naturalmente, nós temos um coração endurecido. E a pergunta que a gente faz na análise desse texto, Rafael e demais irmãos, é exatamente esta. Quando o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ele agiu comprometido moralmente ou ele simplesmente entregou a Faraó a própria predisposição da sua alma? Porque se você observar bem desde o início, o Faraó tinha na sua alma dizer o seguinte: não vou deixar o povo ir. Deus começa a trabalhar as pragas e o coração de Faraó amolece um pouco. Mas logo na sequência, quando a praga cessa, o coração de Faraó endurece novamente. E o autor bíblico, que é Moisés, vai dizer: e Deus endureceu o coração de Faraó. Então, se eu não posso atribuir, que de fato eu não posso atribuir responsabilidade moral sobre a escolha de Faraó, o fato de dizer que Deus endureceu pode muito bem ser compreendido no sentido de que Deus entregou Faraó a própria destinação do seu coração. E aí, meus queridos irmãos, preste bem atenção aqui para nós crentes. Esta é, eu pelo menos considero assim, a maior expressão do juízo de Deus, quando Deus nos entrega a nós mesmos. Quando Deus entrega a nossa própria inclinação natural. Porque a nossa inclinação natural é contra Deus, é contra a lei dele. E às vezes as pessoas na igreja estão vendo o pecado suplantando e vencendo a sua vida, e as pessoas dizem assim: puxa, o que é que eu vou fazer? Deus vai pesar a mão sobre a minha vida. Eu pergunto para você se Deus já não está pesando, porque Ele está te entregando a tua própria sorte, entregando a dureza do seu próprio coração. O Evangelho é exatamente isso. Deus nos vê caídos e vai lá e nos levanta, nos sustenta. E se você percebe que você já não tem mais vontade de orar,
se você percebe que você já não tem mais prazer na leitura da Bíblia, se você percebe que o seu coração já não queima mais por evangelização, por missões, por discipulado, por levar pessoas ao conhecimento de Cristo, se você percebe que você está vivendo uma morbidade, uma comorbidade espiritual, se pergunte se Deus já não está agindo com juízo na sua vida. Se não é tempo necessariamente de você correr para os braços dele e se arrepender. Buscar graça em Deus para que o seu coração seja amolecido. Se você está desviado, meu querido irmão, preste bem atenção. Você pode ser membro da igreja e estar desviado. O que impede isso? Tem tantas pessoas sobre a face da terra que vivem uma vida religiosa ilibada. Religiosa, né? Cumpre todos os ritos, todos os rituais, mas o coração está longe de Deus. Não escuta a sua palavra, não atende, não obedece. Apenas tem uma performance espiritual. E nós que estamos aqui no púlpito, esse é um perigo que a gente tem em todo instante. Porque a gente tem a obrigação de informar alguma coisa para a igreja, mas nem sempre. A gente tem a presteza. E isso é fundamental para um pregador, para um expositor bíblico, para um pastor, para um líder, seja lá qual for a função que ele ocupa na igreja. Que ele entenda que antes dele entregar a mensagem, essa mensagem precisa falar ao coração dele. Porque quem está falando para vocês aqui é um principal dos pecadores dessa igreja. Então, meus queridos irmãos, a perspectiva que eu responderia, Rafael, é exatamente nesse sentido. Faraó peca porque ele é responsável pelas escolhas que ele faz. E quando Deus endurece, eu entendo aqui que Deus simplesmente não amolece o coração de Faraó, que já era por natureza essencialmente duro. Paulo já deixa claro essa responsabilização humana. Tanto no capítulo 1, já deixa claro ali o fato do homem reconhecer quem Deus é e não se arrepender como deveria, já traz sobre si a ação de juízo de Deus. Um outro aspecto que eu queria lembrar para os irmãos sobre essa situação aí de Faraó, é que Faraó é um modelo, é um exemplo do que nós somos. Já pararam para pensar assim? Porque veja só, gente, qual é a primeira informação que nós temos em Êxodo sobre esse Faraó? Ele teme perder o poder para o povo de Deus. Lembra disso? Que a população estava crescendo demais. O que ele faz? Manda matar todos os meninos. Deve ser daí que veio aquele ditado, né? Culpado foi a parteira que não resolveu a situação, né? Porque ele manda todas as parteiras do Egito, quando nascesse um menino, filho dos hebreus, que era para matar. As parteiras temem a Deus mais do que o rei. Na sequência ele diz assim: olha, já que as parteiras não deram conta, vocês egípcios são responsáveis. Todo menino que nascer, vocês matam. Quando o faraó é jogado lá no cesto, foi uma estratégia de sobrevivência ali. Aí esse faraó resolve, para poder manter o seu poder, não só escravizar o povo, mas escravizar o povo com requintes de crueldade. E vai intensificando o sofrimento sobre a terra do Egito, ao ponto de, quando Deus chama Moisés lá, ele diz: Moisés, multiplicou-se o clamor, o sofrimento do povo, volta agora para o Egito. Eu estou ouvindo o clamor do povo. Como Deus havia firmado aliança com o seu remanescente fiel, com a descendência, né, do povo de Deus, Deus então age eficazmente na aliança. E é exatamente por isso que Deus preserva o povo, mesmo sendo um povo que tenha se contaminado com as iguarias do Egito. Então, a resposta que eu daria é essa, tá? Não há dificuldade nenhuma, do ponto de vista teológico, de admitir a possibilidade de que Deus não amoleceu o coração de Faraó, que é a mesma coisa de dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque se falta amolecimento é porque Deus também não está agindo com graça, está agindo com juízo.
mas a responsabilidade do homem não pode ser eliminada. Pois não, meu jovem, venha. É porque se o senhor não falar, o pessoal não escuta em casa. Ah, tá. Tira o faraó do cesto e bota Moisés, que aí pertence a Moisés. Tá igual aquela mensagem lá de Zaqueu, né? Trocou Zaqueu, disse, desce Nicodemos, que o lugar não é seu, é de Zaqueu em cima. Então, irmãos, tira o faraó do cesto e bota Moisés aí no cesto, tá bom? Exatamente. Quando Moisés é lançado no cesto, é um meio de livramento, né? Da parte de Deus. Muito bem, queridos, alguma dúvida mais sobre esse tópico? Não, né? Jó, então a gente já pode finalizar por aqui. Por que eu vou finalizar com vocês? Entenda, toda a estrutura das demais lições já foi dada para você. Qual é a estrutura? Vamos lá recapitular. Deus está intensificando o seu juízo sobre o Egito com as pragas. É o terceiro ciclo das pragas. Nesse terceiro ciclo, a sua mensagem continua sendo evidente: deixa o meu povo ir. E para que isso aconteça, Deus fará um grande sinal. Esse sinal que Deus está fazendo humilhará, exporá ao ridículo os deuses do Egito. E Deus está fazendo isso para que todos conheçam o seu poder, tanto o Egito como todos os habitantes da terra conheçam o seu poder. E isso ele vai fazer em relação à 7ª, à 8ª e à 9ª praga. Então, em resumo, seria isso que nós gostaríamos de aqui de evidenciar. Quanto àquelas particularidades aí sobre os gafanhotos e tal, os irmãos podem ler na revista em casa, tá bom? Aproveitem e façam uma leitura, que eu não vou ler aqui para vocês, tá? Esse é o trabalho de vocês. Vamos à conclusão, meus irmãos. A 9ª praga foi o clímax perfeito para o terceiro ciclo das pragas, mas não o clímax das pragas. As trevas apontaram para como o Egito estava completamente abandonado por Deus, nada restava senão a própria morte. E aqui, na conclusão, nós temos duas perguntas importantes. E por qual motivo Israel não foi abandonado? E por qual motivo nós não somos abandonados por Deus? Vamos à primeira pergunta e à primeira resposta. Israel não foi abandonado não porque ele era melhor do que o Egito. Israel foi poupado por causa da aliança firmada com Deus. Lembra da aliança que Deus firmou com o seu povo? Deus é o Deus de quem? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus firmou aliança com o seu povo. Deus, quando vê o seu povo sofrendo, é que ele se lembra da aliança que ele fez. E ele age, livrando o povo da escravidão. Por qual motivo nós não somos abandonados por Deus? Nós que às vezes nos parecemos muito com os mundanos, que nós às vezes até criticamos com o dedo em riste. Já viram falar sobre o processo de secularização da igreja? Uma igreja que se parece cada vez mais com o mundo? Isso é horrível, é triste, irmãos. E por que Deus não nos abandona? Nós também, embora em nada diferente dos egípcios, somos tão pecadores quanto eles, mas não somos abandonados por causa da aliança da graça firmada em Jesus Cristo. A razão da nossa salvação é Cristo. Ah, pastor, e as contingências que acontecem na nossa vida? Existem tantas situações difíceis, né, irmãos? Perder um filho amado, por uma doença, por um acidente, por uma catástrofe. Perder um pai presente, uma mãe amorosa, não só pela idade, mas às vezes pela enfermidade, ou às vezes da pior das situações, né?
desaparece, a gente nem sabe o que é que realmente aconteceu. Perder a estabilidade de emprego. Muitos que esse ano foram falados assim, vai embora, acabou, não tem condição de você trabalhar mais. E a pessoa deixar de ter condição de sustentar a família. O número de mortes que nós temos no mundo inteiro com essa peste que nós temos hoje. Famílias que não tiveram a oportunidade de chorar os seus mortos. Eu sei que para você, talvez isso seja uma questão tranquila, mas eu digo para você que não é. Nós estamos aqui em casa, por exemplo, falando da família pastoral, se vocês me permitem esse compartilhamento, nós estamos há 3 anos sem ir em casa. Nesse período de 3 anos, nós tivemos a morte de várias pessoas extremamente próximas e queridas. E nós não tivemos ainda a oportunidade de chorar a morte dos nossos entes queridos. E isso é extremamente adoecedor. Mas mais do que isso, para aqueles que são mais antenados, que gostam de fazer uma leitura geopolítica, irmãos, que mundo louco, que mundo doido esse nosso. Os homens que são revestidos de autoridade, extremamente egoístas, inconsequentes, aparecem quase todos os dias nas mídias falando besteira, bobagem. E aí fala uma bobagem lá, quando é no final do dia, a bolsa de valores foi lá no solo. Perdas irreparáveis esse ano na economia. No aspecto moral, um povo totalmente pervertido. Nós estamos agora tendo que resguardar as nossas crianças, porque nem na escola mais eles estão seguros, porque tem lá um louco que quer ensinar uma ideologia lá, política e de gênero, ou seja lá, qual foi a ideologia política que ele quer trazer junto com as bandeiras que ele defende, e ele não está preocupado se ele vai ofender, se ele vai magoar a crença, as convicções, a estruturação de uma família. Apologia às drogas, apologia à prostituição, apologia à violência. E o fato de você se manter hoje posicionado em relação a alguma coisa, você é intolerante. Esse é o mundo louco que nós estamos vivendo. E aí você se pergunta, mas onde está Deus em tudo isso? Deus está aqui presente, atuando e preservando todos nós, mantendo viva a sua palavra e fazendo com que nesta manhã eu e você reflitamos que é melhor estar do lado dele, porque o Senhor dos Exércitos é que vai à nossa frente. O texto então nos convida, meus irmãos, a que nós não fiquemos nas trevas, para que nós venhamos para a luz. E nós só estaremos na luz se estivermos em Cristo. É Cristo que ilumina a nossa mente, é Cristo que nos mostra o Egito no nosso coração, é Cristo que nos desvia da ira de Deus. É Cristo que pode nos trazer o sol do meio-dia. E no Senhor, certamente nós estaremos seguros. E a pergunta que eu faço para você é: você está em Cristo? Você está em Cristo? Ou você está confiado nos deuses? Na tecnologia, na economia, na política, nas vãs filosofias? Porque se você estiver em Cristo, nele nós estamos seguros. Tende bom ânimo. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou indo e vou preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aquele que estiver em mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu estou bem certo de que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Meus irmãos, vivamos confiadamente de que Deus está no governo de todas as coisas. E dependemos em tudo dele. E porque dependemos dele, nós estamos seguros. Não dependemos do homem, dependemos do Senhor. Oremos nesse instante. Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos sobre nós.
nós que já fomos agraciados pelo conhecimento de Cristo. Leva-nos, ó Deus, a sermos instrumentos desta pregação de salvação através de Cristo, que os nossos vizinhos, amigos e todos aqueles que se relacionam conosco saibam a razão da nossa fé, e que uma vez que esses sejam também alcançados pela mensagem de Cristo, que o Senhor reina soberanamente, e que nós precisamos crer e nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos gozar a certeza de que com o Senhor todas as coisas haverão de se cumprir para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.